Êxodo, capítulo 1, subtítulo: Os descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes, e encheram aquela terra. Então, um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos. Lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. E assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo serviço que eram forçados a fazer. Subtítulo: As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: Por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nasceram, mas deixai viver todas as meninas. Capítulo 2, Êxodo. Subtítulo: O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança, que estava chorando, e teve compaixão dela, e disse:
Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: Leva este menino e cria-o para mim. Eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas. Subtítulo: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou, então, para um lado e para outro, e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando, e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: Quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estrangeira. Subtítulo: A morte do rei do Egito. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor, por causa da escravidão, subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Capítulo 3, Êxodo. Subtítulo: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E, vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito, e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz. E tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito, para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os prodígios que farei no meio deles. Depois disso, ele vos deixará ir, e favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro, e também roupas que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Capítulo 4, Êxodo. Subtítulo: Moisés recebe poder para fazer prodígios. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isto na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés:
estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo, para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e, quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo e, quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses dois sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés, e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Subtítulo: Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: quando voltares ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai para o deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras
com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés. E este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou, quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão. Inclinaram-se e adoraram.